Não estou escutando vocês. Eu liguei eu liguei no micro errado. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 9 de outubro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Rema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também em sessão o Dr. Felipe Valença, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada doutora Fernanda, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Solicito aqui gentileza em relação à brevidade e objetividade nas defesas orais, na leitura dos votos. Sem delongas, vamos iniciar pelos autos de infração da Magazine Luiza, 5052-419, e depois vamos partir para o seguinte. Eles são idênticos em acusação, né? Então a gente vai fazê-los em conjunto, né? Então vamos iniciar pelo final 19. Passo a palavra ao Dr. Zulli só para contextualizar a acusação. A leitura do relatório, do voto, vai ser de um processo só. Antes de eu passar a palavra para a doutora Fernanda. Então, o Dr. Zulli pode contextualizar aí a acusação da Magazine Luiza. Final 19, tá? Isso. Começando pelo primeiro, tem aqui no sistema. Tá? Os dois são praticamente iguais, né? Tá? Eu tenho efetivamente aqui para analisar infrações relativas. Estou sentindo um eco aí de alguém que está com o microfone, a coisa ligada. As infrações relativas ao crédito do imposto, tá? Por ter descreditado indevidamente o do ICMS, não vou nem falar o valor, dezembro de 19, devido à escrituração de valor a título de ressarcimento. O crédito foi escriturado sem observância dos requisitos determinados pela portaria CAT 42, aquela famosa CAT, tá? Que praticamente está sendo alterada, ocorrendo a escrituração em momento anterior ao que deveria ter sido lançado, conforme se demonstra pelas cópias dos documentos juntados. Os vistos das notas fiscais tais foram feitos em agosto de 23. O pedido de ressarcimento no estabelecimento número tal foi protocolado em novembro de 19. Entretanto, a autuada acreditou-se no montante de X no campo outros créditos em dezembro de 19, contrariando o disposto no parágrafo 6º do artigo das disposições transitórias, artigo 9º, né? Das disposições transitórias da 42/18. Tá? Esse estabelecimento é de Louveira. O contribuinte traz substancioso recurso, traz argumentos, fala na conta corrente, fala no direito créditos, fala sobre nulidade, enfim. A senhora tem, então, 15 minutos para a sua sustentação oral. O AFR também se manifestou fundamentadamente, tá? E aí foi julgado em primeira instância, tá? O julgamento concluiu que o procedimento fiscal resultou imperfeitamente justificado, tá? Eu traço um resumo de toda a acusação e digo aqui no caso, na sustentação oral que está sendo realizada, que efetivamente, tendo em vista que atualmente como a sessão é gravada, eu deixo de digitá-la, tá? A senhora tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigada. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros presentes na sessão. Bom, inicialmente eu gostaria de rememorar que, conforme se depreende do relatório circunstanciado, a fiscalização confundiu simples dever instrumental com creditamento indevido, apesar de o próprio fisco estadual ter acolhido os arquivos do ressarcimento, validado os valores e ter havido, antes da ação fiscal, a aposição de visto por despacho, o que afasta qualquer prejuízo ao erário.
Ou seja, o auto descreve creditamento indevido, mas os fatos narrados dizem respeito apenas à ausência de visto prévio nas notas de ressarcimento. Ou seja, há um requisito formal. Essa desconexão entre fato e norma viola a teoria dos motivos determinantes e a verdade material. As próprias razões do recurso mostram que os vistos foram apostos por despacho antes do início da ação fiscal e que os arquivos foram acolhidos, seguindo as fases de pré e pós-validação previstas na portaria CAT 42. Em resumo, se a própria autoridade admite que o problema seria visto e não a legitimidade do crédito, a capitulação correta, se fosse o caso, estaria no artigo 85, inciso 4, a linha H ou I, que trata-se de infração documental de 1%. Jamais em crédito indevido. Sendo assim, o erro é material e insanável. Alternativamente, no mérito, caso não se entenda pela nulidade da autuação, a recorrente também demonstrou que as exigências fiscais são improcedentes, pois a exigência de visto físico nasceu para a era de papel. Hoje, todas as informações são eletrônicas e o próprio procedimento do ressarcimento opera com fases de pré e pós-validação antes do acolhimento, exatamente como ocorreu no presente caso. Ou seja, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o fisco estadual acolheu previamente os arquivos de ressarcimento, validando e, em seguida, indicando os valores que poderiam ser objeto de aproveitamento ou transferência pela recorrente, conforme os documentos anexados à própria autuação, pelo próprio agente fiscal. Além disso, a decisão recorrida reconhece que não há previsão normativa para visto eletrônico na nota fiscal eletrônica e que, no caso concreto, o visto se deu por despacho. Ou seja, a administração sabe que não há mecanismo formal padronizado e, mesmo assim, exige do contribuinte um ato materialmente inviável. Verifica-se, então, que a decisão recorrida pretende legitimar a imposição à recorrente de adimplemento de verdadeira obrigação impossível, caracterizada pela impossibilidade do seu cumprimento pelo contribuinte, que não tenha à disposição meios para obtenção de visto físico em documentos exclusivamente eletrônicos. Esse tribunal, inclusive, afasta exigências quando se esbarra em impossibilidade de cumprimento. Ou seja, no atual contexto das notas fiscais eletrônicas, qualquer que fosse a finalidade do visto, seja dar ciência ao fisco estadual, seja permitir a fiscalização dos créditos transferidos, é totalmente irrelevante, considerando que todas as notas fiscais são eletrônicas e todas as informações estão disponíveis para o fisco estadual desde a sua emissão. Não há, portanto, qualquer ameaça à expectativa de arrecadação do Estado de São Paulo, que, ao acolher os arquivos da restituição, está plenamente ciente que aquele contribuinte compreendido pela matriz e pelas filiais utilizará aquele crédito para compensação de eventuais débitos de ICMS. Além disso, na descrição da infração, o agente fiscal informou que, em agosto de 2023, a Fazenda vistou as notas de transferência, de modo que eventual vício constante no procedimento adotado pela recorrente, caso se adote as premissas da fiscalização, foi superado, não havendo com isso qualquer mácula no aproveitamento dos créditos. Ou seja, inexiste prejuízo, considerando que os valores foram acolhidos pelo próprio fisco, o visto superveniente foi concedido antes da ação fiscal e a transferência se deu entre o estabelecimento da mesma titularidade dentro do Estado. Então, criar barreira para impedir a fruição desse crédito já validado afronta a não cumulatividade. O recurso demonstra que o Estado permanece devedor da diferença, pois o acolhimento atestou a liquidez dos valores a ressarcir. Com isso, a multa de 100% sobre o suposto crédito indevido, quando o máximo que se tem aqui é descumprimento formal superado, é então desproporcional e com efeito confiscatório, devendo então ser cancelada ou ao menos reduzida aos patamares das infrações documentais. Diante de todo o exposto aqui, requer-se o conhecimento e a procedência do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Sendo só para o momento, eu agradeço a atenção. Agradeço, doutora Fernanda. Obrigado pela objetividade. Devolvo a palavra ao doutor Zuli para a leitura do voto. Eu digo o seguinte, eu primeiro analiso as questões
preliminares de nulidade, tá? E de pleno as afasto, tá? Eu digo que as acusações são objetivas, o 142 foi cumprido, o 34 da 3 foi cumprido, a acusação é clara e objetiva, bem provada e demonstrada, foi efetivamente analisada pela autoridade monocrática, a recorrente apenas em RO nesta parte insiste que a adesão recorrida não teria considerado que os vistos teriam sido obtidos antes do início da ação fiscal. Entretanto, a acusação questiona o aspecto temporal desse creditamento, que poderia levar à nulidade da adesão e não do lançamento. Todavia, a acusação, ora, é de acusada de ter se creditado do imposto antes dos documentos correspondentes terem sido vistados pelo fisco, que não de creditamento de indivíduo pro fato de visto. Ou seja, o creditamento ocorreu antes do momento permitido pela legislação. De tal sorte, o debate que se deve subsistir é de que a autuada se creditou antes de estar autorizada ou não. Dito de outro modo, se o aproveitamento do crédito em dezembro, conforme acusa o presente, é indevido ou não. Ademais, cabe aqui lembrar que o artigo 269, inciso 1º do regulamento, prevê a hipótese de ressarcimento do valor imposto retido ao maior correspondente à diferença entre o valor que serviu de base à retenção e o valor da operação da prestação realizada com o consumidor ou usuário final. Já a transferência de crédito por meio de nota fiscal de ressarcimento é previsto no artigo 272 e parágrafo 4º do regulamento e parágrafo 2º do artigo 22 da portaria CAT 4218. Nesse sentido, até que esteja em operação o e-ressarcimento, artigo 10 seguinte da portaria CAT 4218, ainda em questão do âmbito da Secretaria da Fazenda, permanece em vigor o produzido efeito do artigo 9 e seguintes da portaria CAT 1799, relativos à modalidade de utilização do valor de ressarcir ali previstas. Ademais, cabe lembrar que o item 2 do parágrafo 2º do artigo 9º da portaria CAT 1799 dispõe que a nota fiscal de ressarcimento deve ser vistada sem efeito homologatório pelo fisco antes da efetivação do ressarcimento do destinatário. De outro lado, o parágrafo 4º do artigo 9º da portaria CAT 17 dispõe que o visto é requisito essencial para o lançamento do valor a ser ressarcido pelo estabelecimento destinatário, no caso, a autuada. Neste sentido, o objetivo é uma transferência de créditos para o autuada filial de Louveira, a filial de Franca, que figura como substituto tributário, promovendo a retenção antecipada, artigo 269.1 do regulamento. Esta emitiu notas fiscais de ressarcimento e as apresentou ao fisco em 13/11/19, por meio de processo SEI, para receber o visto da autoridade de folhas 260. Ainda conforme observa o relatório circunstanciado, tais notas foram vistadas em agosto de 23. Porém, foi verificado que, em momento anterior, a autuada já se creditara do montante de X no campo outros créditos da GIAS ST, dezembro de 19, contrariando o disposto do parágrafo 6º do artigo 9º das disposições transitórias da portaria CAT 4218. Assim, o artigo, eu transcrevi o artigo para conhecimento, mas não preciso ler. Nesse ponto aqui é a legislação vigente, porque subiu esse 2 aqui, vigente fixa que o destinatário das notas fiscais de ressarcimento não poderia ter se aproveitado de crédito antes da análise do processo protocolado pela filial de Franca, em razão das necessárias verificações para testar o valor a ser ressarcido. Visto. Ainda a interessada alega que o fisco teria acolhido previamente os arquivos de ressarcimento, validando e indicando os valores que poderiam ser objeto de aproveitamento e transferência pela recorrente. Porém, veja-se dos autos, a alegação apenas demonstra que a recorrente confunde a pré-validação, que se verifica com a inconsistência do layout dos arquivos, mantendo a utilização de programa validador, e a pós-validação, que verifica a existência de inconsistências nos arquivos.
com as demais verificações fiscais necessárias relativas à comprovação do valor de ressarcimento. A interessada, como visto em sustentação oral, faz referência à impossibilidade de visto em documento eletrônico e que, no caso, não há, no caso como crédito indevido, este descumprimento instrumental. Engana-se, porém, a recorrente. Ainda o artigo 7 da portaria CAT 42 é claro ao afirmar que o acolhimento dos arquivos digitais não é homologatório, não implica em reconhecimento da Secretaria da Fazenda das informações nele contido compreendido ao fisco as verificações subsequentes. Ainda que vistos eletrônicos relacionados pela recorrente na tabela de folhas 309 diz respeito apenas ao processamento dos arquivos eletrônicos enviados pela atividade franca, validações no sistema de ressarcimento, conforme se comprova pelo CNPJ tal, indicado no aviso de folha 115. Também não há nenhum fundamento legal para a conclusão da recorrente de que obrigação de visitar as notas fiscais de ressarcimento está relacionada principalmente à necessidade de dar conhecimento à autoridade fiscal do domicílio de quem transfere o crédito de que recebe, elevando a carga tributária previsivelmente como fiança à Fazenda Pública. Ademais, também não há de se falar em diferenciação de que sejam tais documentos físicos ou eletrônicos. Isto, por que eu visto, não é um mero carimbo posto em papel, mas um ateste do fisco após várias verificações relativas à comprovação do valor a ser ressarcido. Muito bem, vejo, a filial Franca apresentou ao fisco 3/11/19 as notas fiscais de ressarcimento ST, emitidas para receberem o visto da autoridade fiscal, folhas 8/206, mas que a recorrente autuada indevidamente escriturou o crédito em dezembro de 19, ou seja, lá no mesmo, praticamente, período, em momento anterior a desfecho do referido processo, agosto de 23, poxa, 3 anos depois, em momento anterior ao desfecho do referido processo de agosto de 23, conforme bem lembrou a ARF em seu parecer. Correta, portanto, a acusação fiscal. Por fim, a recorrida, como pode ser visto, da subprefeitura bem examinou os autos, a defesa respondeu todas as questões, então não vejo nulidade. Falo aqui em seguida do mérito, da substituição tributária, daquilo que foi feito, de todos os procedimentos, do posto de Louveira, enfim, faço um regime. Vejo aqui, por exemplo, a manifestação do artigo, as folhas 270 do auditor fiscal, e eu estou mantendo a acusação fiscal, analisando questões relativas a argumentos de multa, multa confiscatória, cancelamento da multa, tirar um S que lê a mais aqui. Tá? É conhecido meu entendimento nessa parte, tá, da Câmara. Juros, súmula reformada, dezembro de 19, períodos anteriores a 17, assim, então, nego não se aplica, né? E por isso que eu fiz questão de fixar a data. E eu nego o provimento ao recurso. 9 de outubro de 25. É assim que eu voto. Perfeito. Em debates, Vou lançar. por Felipe, pela representação fiscal, alguma consideração? Sem observação por enquanto. Obrigado. Perfeito. Dr. Samuel, alguma consideração? Sem consideração, presidente. Perfeito. Dr. João Marcelo, Sem consideração, presidente, vou acompanhar o relator. também vou acompanhar o voto do relator, só aguardando aqui o registro.
Encerro os debates e faço a verificação do quórum. Doutor Zuli, pode até já seguir o senhor para aquele outro processo para já registrar, que a gente nem vai promover a leitura. Estou indo, alcançando ele, estou indo para lá. Vamos lá. Segundo. Perfeito. Opa, esse é o 19. Vamos voltar aqui. É o 20. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto do relator, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Só peço à doutora Fernanda para aguardar um instante para a gente promover a leitura do... A leitura Claro. não, né? A votação do próximo processo. Inclusive, eu já registrei a sustentação oral, né? Que valeu para os dois. Já está tudo consignado aqui. São idênticos os processos. Ok. 09. Então, Ok. peço para os colegas se dirigirem para o próximo final 20, tá? Vou dar uma geral aqui nele. Né? E aqui, cujo oculto separei. Estou buscando. Firmar 20. 20. Está registrado. Perfeito. Encerro aqui os debates. Faço a verificação de quórum. Quanto à verificação, parabenizo a sustentação oral da doutora Fernanda. É interessante a posição, mas são situações de natureza diversa. Tá? A exercício ao direito do crédito em relação a dever instrumental. Encerro a votação. Prevalecendo também, obviamente, o voto do relator.
que conheceu e desproveu o recurso ordinário. Foi assim que votado. Agradeço a doutora Fernanda pela presença. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Bom dia de trabalho a todos. Até logo. Até logo, obrigado. Seguindo aqui com auto de infração 5035-072, Prodec, Proteção e Decoração Metais Limitada, relator Dr. João Marcelo, não há sustentação oral, então, Dr. João Marcelo, fica à vontade aí já para a leitura do voto. Tá habilitado, inclusive, para registro. Obrigado, senhor presidente. Já feito o registro, eu vou passar a leitura do voto. Então, o auto de infração trata de 2 acusações de crédito indevido do ICMS e 3 acusações de irregularidade na escrituração de documentos fiscais. Inicialmente, é necessário repisar o fato de que a recorrente não nega o efetivo cometimento das infrações, mas sustenta a nulidade no lançamento, em razão de não ter havido a indicação da capitulação legal para fundamentar o lançamento de ofício de ICMS a título de imposto devido e nem para fundamentar a penalidade aplicada. Em outras palavras, a recorrente sustenta que o AIN não trouxe a fundamentação necessária para se promover a exigência do imposto, não havendo também correlação entre a conduta infracional e o dispositivo legal indicado, violando assim o princípio da segurança jurídica. Acerca desses pontos, temos que o AIN se mostra perfeitamente constituído, tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos por lei. Ademais, as infrações e penalidades aplicadas estão devidamente e minuciosamente descritas, não havendo que se falar em qualquer tipo de imprecisão ou obscuridade que possa servir de justificativa para se alegar qualquer tipo de nulidade. Da mesma forma, os dispositivos legais que descrevem as condutas infracionais praticadas e seus consecutários legais se encontram devidamente indicados, possibilitando assim o livre e regular exercício do direito à ampla defesa do contraditório, não havendo de se falar em violação a qualquer princípio de direito. Ademais, e consoante ressaltado pela ilustre representação fiscal, o relato circunstanciado de folhas tais descreve de maneira detalhada todas as infrações que resultaram no lançamento de ofício, não merecendo guarida a alegação de que a seria de qualquer forma obnubilado. Portanto, temos que o lançamento atende a todos os requisitos exigidos pela legislação, não havendo que se falar em qualquer tipo de vício que acarrete sua nulidade. Entendo, portanto, que a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada, satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da lei do PAT, inclusive em seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que, inclusive, se viabilizou os argumentos de defesa e o recurso apresentado. Superada a questão acima, temos que a recorrente anuiu expressamente com as infrações lançadas de ofício, mas sem surgir em relação ao montante do item glosado no item 1.2, sustentando que não foi considerado pela fiscalização o montante de saldo credor existente no período imediatamente anterior ao primeiro período de apuração do lançamento de ofício, argumentando que a ausência de recolhimento de ICMS seria de R$ 441.125,77. Acerca desse ponto, temos por certo que os autos foram baixados em diligência anteriormente, justamente com o escopo de elucidar os pontos suscitados pela hora recorrente, sendo imperioso trazer à baila as informações trazidas pela FRE, as folhas tais sobre o tema. Eu vou ler só as partes grifadas, tá? Exclusivamente sobre o demonstrativo de folhas 10.527, cuja finalidade não é a de apurar o valor total devido, mas tão somente a data a partir do qual os acréscimos moratórios passam a ser exigíveis. E a análise do contribuinte se equivoca por ignorar exatamente a última linha desse demonstrativo. Como bem analisado na respeitável decisão de piso, as folhas 2.399, a autuada passou a concordar com o cálculo do crédito indevido, porém passa a sustentar que o autor do feito deveria refazer a sua escrita fiscal. A autuada, em petição posterior, concorda, eu estou lendo o trecho da decisão,
A autuada, em petição posterior, concorda com os cálculos de créditos indevidos apresentados na acusação e passa a sustentar outro entendimento, no sentido de que o autor do AIM deveria refazer sua escrita fiscal, compensando a cada competência o valor cobrado por saldo credor que detinha em janeiro de 2019. Desse modo, segundo seus cálculos, o saldo credor se esgotaria em maio de 20, então passaria a apurar saldo devedor. Esse saldo devedor, seguindo essa metodologia proposta, seria de R$ 441.125,77, resultado da soma dos valores devidos de maio a dezembro de 20. Defende, então, que o valor cobrado seja alterado para 441 mil e tanto, uma vez que não houve ausência de pagamento de ICMS na integralidade do período em função do creditamento indevido parcial praticado pela requerente, bem como pela já existência de penalidade aplicada, que é a título de multa no montante 100% do imposto, folhas 12.369. E no ponto, o argumento da suposta necessidade da recomposição da escrita fiscal não merece acolhida, uma vez que inexiste amparo legal que imponha à autoridade fiscal o dever de proceder à recomposição da escrita da recorrente, mediante compensação de eventuais créditos apropriados em desacordo com a legislação com o saldo credor existente no período. Vejamos o entendimento já vetusto exposto na jurisprudência desse tribunal. E aí eu cito o recurso ordinário julgado pela 10ª Câmara Julgadora, o AIM 4.091.174.3, de 2018. Assim, considerando que a hora recorrente reconheceu o efetivo creditamento indevido do imposto, mas apenas protestou pela redução do valor devido com base em aproveitamento de um teórico saldo credor que não poderia ter sido considerado pela fiscalização, imperioso se faz a manutenção da decisão recorrida, sendo totalmente procedente os itens 1.1 e 1.2 da acusação. Não obstante todo acima exposto, temos ainda que a recorrente se insurge contra as multas aplicadas, arguindo que as mesmas deveriam ser reduzidas em razão da inexistência de prejuízo ao erário. Perceba que, mais uma vez, o contribuinte reconhece a efetiva prática das infrações lançadas de ofício, não havendo dúvidas acerca da procedência das acusações. Assim, em que pese o inconformismo do contribuinte, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância da legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei no motivo de convicção única e exclusiva do contribuinte de que a multa é excessiva, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei do Processo Contencioso. Importa-nos, portanto, apenas avaliar o pedido de relevação ou redução da penalidade com base no artigo 527-A do RICMES. Ora, de fato, tanto o artigo 92 da Lei 6.374 de 89, quanto o 527-A do RICMES, prevêem a possibilidade de redução ou até mesmo da relevação de penalidades impostas. De start, o dispositivo não é aplicável aos itens 1.2 e 1.1 e 1.2 da IN, que tratam de creditamento indevido, conduta que, ainda que de forma indireta, resulta em falta de recolhimento do imposto devido, sendo que não foi atendido o critério objetivo da referida norma. Além disso, a recorrente, como bem ressaltado pelo ilustre representação fiscal às folhas tais, não apresentou qualquer prova dos elementos indispensáveis à análise da possibilidade de redução ou relevação da penalidade, tais como informações acerca de seu porte econômico ou de seus antecedentes fiscais. Porém, verificamos nos autos, as folhas 9, que se trata de empresa que teve um movimento de saída nos últimos 12 meses antes da lavatura do presente, valor superior a 177 milhões de reais. E quanto aos seus antecedentes fiscais, a própria representação fiscal supriu essa lacuna ao trazer tais informações às folhas tais. Em relação aos itens 2.3, 2.4 e 2.5, estando presentes os elementos, entendo que pode o julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluir que o caso concreto admite a redução da penalidade com fundamento no artigo 527-A do RICMES, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos legais para tanto. Com efeito, verifica-se que a infração foi praticada sem dolo, fraude, simulação, inexistindo no lançamento de ofício qualquer indício de conduta dolosa, sendo oportuno recordar o princípio de que o dolo não se presume devendo ser provado. Ademais, não houve falta de pagamento do imposto, conforme se depreende do DDF de folha 5 a 8, e tampouco se trata de penalidades previstas na linha A do inciso 7 e na linha X do inciso 8 do artigo 527 do mesmo regramento, de modo que não há impedimento à relevação ou redução, inclusive em caso de reincidência.
É certo que não se pode ignorar o elevado porte econômico da recorrente, tão poucos antecedentes fiscais que lhe são desfavoráveis. Entretanto, a jurisprudência consolidada da colenda Câmara Superior desse egrégio tribunal é firme no sentido de que tais fatores se relacionam à dosimetria da penalidade e não se confundem com os requisitos objetivos à concessão do benefício previsto no artigo 527-A do RICMES 2000. Se não, vejamos. E aí eu cito vários julgados da Câmara Superior, né, do Dr. José Arivaldo, do Dr. Alberto Podgaek, do Dr. Argos Campos Ribeiro Simões, enfim. Quanto à dosimetria da redução que proponho, já considerando nos termos do artigo 527-A, parágrafo 3º do RICMES 2000, o porte econômico e os antecedentes fiscais dos abonadores, opino por reduzir a penalidade dos itens 3, 4 e 5 da em 50%. Lembrando que tal acolhida depende de voto de qualidade, nos termos do artigo 527-A, parágrafo 3º do RICMES. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir as penalidades dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 em 50%, nos termos do artigo 527-A do RICMES, e no mais, mantenho a respeitável decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Em debates, doutor Felipe, alguma consideração pela representação fiscal? Doutor, tá sem áudio. Só que tá, de fato, tá como liberado o áudio, mas a gente não te escuta. Mas entrou. Ah, Eu vou. pronto. Não, Tá agora escutando deu. agora? Ah, beleza. Agora deu. Eu faço pelo celular, entrou uma ligação, eu cancelei sem Ah, querer a ligação, caí do vídeo. foi E tava isso. difícil. Beleza. Doutor, como de costume eu tenho feito nesses casos em relação à dosimetria, eu tenho uma Sim, manifestação simples, rápida, se eu puder pode juntar, solicitar. pode ser? Pode, por favor. Concedida, pode lançar. Foi. Sim. Uma leitura rapidinha aqui, doutor, 5 minutinhos. Tá. Com o máximo respeito ao entendimento exerado pelo juiz relator, essa representação entende que não se encontram presentes nos autos elementos a sustentar a possibilidade de redução de multas dos itens 3, 4 e 5 no patamar de 50%. Primeiramente, relevante salientar que a recorrente não teceu uma linha sequer sobre o seu porte econômico em seu recurso ordinário. E quando tratou sobre antecedentes fiscais, apenas informou não existirem outros autos de infração lavrados em andamento que contivessem as mesmas infrações ora discutidas nesse AIM. Nesse sentido, conforme bem apontado pelas contrarrazões em recurso ordinário, em folhas 12.430, a recorrente não trouxe prova dos elementos que seriam essenciais para avaliar a possibilidade de tal redução, tais como dados de seu porte econômico com antecedentes. Não custa lembrar que é ônus do contribuinte demonstrar que preenche os requisitos para usufruto do benefício, e a sua não comprovação já é motivo mais do que suficiente para a não concessão do benefício por parte do órgão de julgamento. Especificamente quanto ao porte econômico, cumpre mencionar que o faturamento do estabelecimento autuado fez valor superior a 177 milhões de reais nos 12 meses anteriores da lavratura do AIM, e que o próprio limite de multa de 1%, previsto pelo artigo 85-A, restou fixado em patamar bastante superior ao das próprias multas fixadas para os itens 3, 4 e 5. É importante destacar também que que os equívocos quanto à escrituração dos documentos fiscais ocorreram ao longo dos anos de 2019 e 2020, conforme se constata da análise do DDF de folhas 5 a 7, o que evidentemente denota não se tratar de meros erros pontuais, mas de conduta reiterada da autuada, indicando maior reprovabilidade. Ademais, o impacto do comportamento infracional toma relevantes dimensões se considerado o fato de que a correta escrituração de documentos fiscais se constitui um importante mecanismo de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias. Entendemos que a elevada redução das penalidades em tais circunstâncias poderiam resultar em favorecimento ao contribuinte infrator, quando em comparação com contribuintes que cumprem a obrigação legal prevista,
em violação ao princípio da isonomia. Assim, por intermédio dessa manifestação, reforçamos nosso entendimento pela manutenção das multas nos patamares fixados quando da lavratura do AIM. É isso, doutores. Obrigado. Perfeito. Agradeço pela manifestação. Na verdade, o doutor João Marcelo está reduzindo em 50%, né? Isso. É difícil, isso é o controle do fisco também, né? Eu costumo, quando eu faço nos consórcios, inclusive, falar muito da escrituração, das guias, porque é benefício para o próprio contribuinte, que seria na escritura, perfeito? Como é que ele vai ter controle de créditos, de débitos, como é que vai ser, ainda mais agora, na ausência das guias, né? Mas, Zúlio, você pode pegar a manifestação do Dr. Felipe, transformar em preferência, para pelo menos você pontuar o teu ponto de vista, né? estou tentando buscar ela aqui. Dela. Tá ali lá em cima. Aqui. Vai preferir Vou. fazer a Então, manifestação? deixa Tá. eu. Enquanto isso, eu vou escutar o Dr. Samuel, com uma consideração. Sem considerações, presidente. Perfeito. Então, vamos aguardar o Dr. Júlio solicitar essa preferência e lançá-la. Não querendo ser chato, outro dia eu fiquei muito chateado numa reunião, até porque houve uma sugestão, ele dizer, poxa, por que você... Eu fui, mas eu quero lembrar que muita gente foi, e o próprio presidente foi representante fiscal comigo, na minha época, inclusive. Tá? Não é o caso de a gente ter. Eu tenho um norte, eu fiz um discurso o ano passado lá no Codecon, dizendo que enquanto juiz, eu sou juiz, não sou contribuinte, não sou voluntário, não sou nada, eu voto de acordo com aquilo que está no processo, né? E aqui é uma situação muito engraçada, porque efetivamente o contribuinte tem que cumprir seu dever instrumental. Aí nesse caso aqui, eu vou acompanhar o entendimento da representação fiscal. Veio a preferência aqui, eu não estou vendo ela. Do Dr. Felipe? Sim. Ah, não. Não, a Tá. minha. Não, agora que veio. Tá concedido. Tá. Senhor presidente, só que eu posso só consignar que Claro. esse fato é idêntico ao que nós julgamos na semana passada. Idêntico. E Sim. qual foi a nossa solução? Que eu não lembro de qual que você está falando. A solução fui eu que proferi o voto, e nesse voto você acabou sendo favorável à concessão da redução em 40% ou em 60%. Mas as circunstâncias eu acho que não A eram as entra... mesmas, era? São idênticas. Me desculpe. Apesar de eu não lembro disso, mas tudo bem. ADM do Brasil. Ah.
circunstância Pronto, eu lancei minha preferência e eu lembro agora que foi citado, eu lembrei do caso da semana passada. Eu tô reduzindo, mas não a 50%, tá? Eu estou reduzindo a 30%, tá? Até por conta das razões que eu já expus anteriormente e que eu tenho até exposto, seja nos conformes, seja em algumas palestras aí que eu proferi ou falas no Codecom. Tá? É assim que eu Per- volto. Perfeito. É, Eu já tinha faço, pensado nisso, mas eu fiquei recalcitrante. faço aqui a verificação do quórum. E votação iniciada. Encerro a votação. Aqui prevaleceu o voto de relatoria pela redução em 50% dos itens 3, 4 e 5. Então a gente não vai ter que debater, né, com relação à dosimetria, Sim. né, porque ficou suficiente aí para delimitar qual foi a dosimetria prevalecente, tá? Então encerro aqui esse julgamento. Passo para o último processo. Deixa eu só lançar aqui rapidamente. Esse processo, na verdade, é só formalidade aqui, porque houve falta de pagamento do ITCMD, tá? Doação devido em razão de diferenças entre o preço pago e o valor patrimonial. É uma acusação em que houve uma suposta aquisição, compra, né, de cotas sociais de uma empresa chamada Hidrel de Caraguá, hidráulica e elétrica, pelo valor de R$ 100.000. Ocorre que, analisando o fisco as escriturações contábeis digitais enviadas à Receita Federal, verificou-se que o patrimônio das cotas adquiridas era de nada mais, nada menos que 13 milhões. Assim, entendeu o fisco que o recorrente recebeu essa diferença por doação, que nada mais é do que o valor dessa diferença entre o preço que foi pago e o valor patrimonial. Pois bem, o recorrente suas razões recursais aponta que o ITCMD não incide sobre operações onerosas. Tudo bem, do ponto de vista técnico-jurídico, não incide mesmo, né? Porque simplesmente ele considera que isso foi uma compra e venda e não uma doação. Mas eu digo sem razão recorrente, porque tratando de contrato de compra e venda de cotas sociais, é evidente que a manifestação de vontade, que é um dos requisitos elementares da existência do negócio jurídico, não poderá conter qualquer vício em sua exteriorização.
E aqui eu digo que é notório vício de vontade por simulação quando se identifica a divergência entre a declaração externada, que é a vontade de vender, né, ou seja, por contrato oneroso, e os efeitos realisticamente pretendidos, quais sejam a transferência não onerosa de propriedade. O que eu estou dizendo é que, no fundo, o que se pretendeu foi doar essas cotas sociais e traduziu isso como se compra e venda fosse. E eu digo, para reforçar isso aqui, né, quando afirma o recorrente que, na realidade, o impugnante sempre esteve pessoalmente à frente da administração da empresa, sendo a alienante sua filha e futura sucessora, isso são palavras do recorrente, acaba por desnudar o intento simulatório da compra e venda, eis que a vendedora é sua filha, e factualmente a empresa sempre foi do próprio genitor. Assim, pretendeu-se transmitir as cotas sociais de forma não onerosa e instrumentalizou tal pretensão em contrato viciado de vontade e em valor vil. Ao afirmar o recorrente que na operação objeto de autuação não houve doação das cotas sociais e sim pura e simples venda, deixa de enfrentar e, portanto, não controvertida, o fato de que o valor patrimonial das cotas adquiridas era de 13 milhões. Ou seja, o valor da compra e venda, aqui entre aspas, correspondeu a 0,75% do valor real das cotas. 0,75%. Revelando-se impertinente a afirmação de que não houve doação, vez que se hipoteticamente, e aqui eu estou, né, exercício de reflexão, né, a compra e venda fosse, por exemplo, 100 mil reais, e as cotas sociais precificadas no mercado por 150 mil, por exemplo, certamente a discussão seria outra. A gente estaria falando sobre que não haveria vício de vontade, que é possível vender por valor menor e tudo mais. Aqui, essa vontade externalizada de vender as cotas sociais, ela acaba colidindo com a realidade, de modo que ninguém, absolutamente ninguém, vende algo com esse intento oneroso por um preço 99,25% menor do que o real. A vontade real, evidentemente, era a transmissão gratuita, sujeita à tributação pelo ITCMD. Logo, não prevalece a afirmação de que no máximo caberia à Receita Federal, palavras aqui do recorrente, e jamais à Receita Estadual contestar o valor. Não prevalece o entendimento, vez que cristalinamente ocorreu uma transmissão não onerosa de bens por doação, ou seja, fato gerador do TCMD. Também não se sustenta a afirmação no sentido de que a fazenda estadual seria parte legítima, que tenta modificar a vontade legítima e formalmente estabelecida pelas partes. Em verdade, digo eu, o lançamento de ofício não tenta modificar a vontade das partes, e sim explicita tal vontade, evidenciando que o intento do negócio era a transmissão não onerosa de cotas sociais, ainda que formalmente o negócio revestiu-se falsamente como compra e venda. Defende a recorrente que a liberdade negocial é um princípio fundamental, frisando-se aqui que, de fato, digo eu, a liberdade negocial deve ser preservada, mas tal liberdade não pressupõe a dissimulação do negócio em si, ou seja, o recorrente é livre para figurar um negócio jurídico de compra e venda, mas é condição inegociável que referido negócio revista-se de fato e de direito como tal. Não é livre que o recorrente promova uma compra de cotas sociais que valem 13 milhões de reais, em nome da sua liberdade negocial, aqui entre aspas, pelo custo de 100 mil reais, sem que haja reflexos consequenciais de natureza tributária. De fato, a maior parte das cotas sociais foi objeto de doação, ainda que tal vontade das partes tenha sido dissimuladamente silenciada, e o ônus tributário decorrente de tal negócio não formalizado recai sobre o recorrente na figura do donatário. A afirmação de que a opção das partes de considerar o valor nominal, também constando na declaração de imposto de renda vendedora, é prática legal no âmbito empresarial, também não se sustenta. Nesse sentido, conforme bem aponta a representação fiscal, o valor venal deve ser o valor de mercado do bem ou de direito, ou ao menos o valor mais próximo possível do valor de mercado. Tá? Assim, a utilização do valor nominal das cotas sociais é ilegítima, vez que a legislação de regência exige a doação do seu valor, a adoção do seu valor patrimonial, que é o de mercado. Ainda que se afirme que o valor das cotas não necessariamente reflete o valor patrimonial,
o que se tem concretamente é uma diferença entre o valor real das cotas sociais e o valor de sua compra, que é, entre aspas, superior a 99%, evidenciando que eventual dissonância na apuração do valor real das cotas sociais não pode aqui ser invocada levianamente pelo recorrente, pois as diferenças apontadas e comprovadas pela autoridade fiscal atuante são titânicas. Defere de plano o pleito de conversão de julgamento de diligência, vez que para apresentação de novos documentos, né? Na verdade, o pleito é para apresentação de novos documentos. Eu indefiro de plano, vez que as provas devem ser, como determina a legislação do contencioso, apresentadas com a defesa, que não foi feita. E também não foi dito que provas seriam essas, né? Imagino que não existam. Então, estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando o provimento e já registrei o voto. Em debates, Dr. Felipe, alguma consideração? Em considerações, presidente. Obrigado. Agradeço. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Obrigado, Dr. Zulli. Sem considerações. Isso era uma, vou dizer, uma sistemática ou uma orientação de alguns, né? E nessa época, até um pouco antes, era muito comum acontecer, tá? Infelizmente. Mas vamos ver como é que segue isso com a reforma tributária aí também, né? Da maneira que as pessoas imaginam o que pode ser feito. Eu estou muito preocupado com isso, porque aparentemente eu ainda brinquei outro dia num evento, e eu fazia parte. Eu dizia, aparentemente a reforma tributária está muito bonitinha, muito quadradinha, muito em ordem, muito, como é que eu diria, está muito parametrizada, mas isso é no papel e na legislação, e ainda tem que vir totalmente a regulamentação, tá? Então, dá um certo receio. Mas eu vou lhe acompanhar com certeza. Perfeito. Dr. João Marcelo? Parabenizo pelo voto, vou acompanhá-lo. Então, estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Peço aí aos colegas que confirmem. Votação iniciada. Zulli, seu voto não veio. Não, que Não. Oswaldo está aqui apertado, tudo te apertar outra vez gravar. Agora acho que foi. Foi. Encerro aqui a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria e encerro o julgamento. Vejo aqui que todos os processos estão encerrados. Estou encerrando aqui a sessão de julgamento no sistema. Ata gerada. Visualizada. Agradeço a todos. Peço, por gentileza, ao Oswaldo para encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo.